Chamo-me, como já referi, José António Areias Romão. Nasci em Lisboa em 1944, no penúltimo ano da Segunda Guerra Mundial, e nasci numa família de militares, várias gerações, um dos quais até morreu em combate na Primeira Guerra Mundial, circunstância que eu refiro porque marcou muito a minha formação pessoal e profissional. Rigor, pela disciplina e pelo sentido de serviço. Eu entrei no mundo dos seguros de forma profundamente casual. Quando concluí o curso e acabei o serviço militar, ingressei no Banco Fonseca e Brunet, que à data era representante em Portugal há várias décadas de duas seguradoras inglesas, a Guardian Company e a Caledónia. Fui trabalhar nessa altura na secção de seguros do banco com o respectivo diretor, que era também uma das grandes figuras do seguro da época, o Sr. João Mata. E foi assim que eu comecei na atividade seguradora. Mais tarde, o banco, em 1960, comecei em 69, eu fiz agora 50 anos de atividade. Mais tarde, em 71, o banco comprou duas seguradoras, a seguradora industrial ao antigo presidente do Benfica, o engenheiro Maurício Vieira de Brito, e a Previsão ao Grupo Espírito Santo. Nessa altura, passei para diretor das companhias em parceria com o Dr. Santos Marques e com o Dr. Carlos Ribeiro. E este é o meu início puramente casual na atividade seguradora. Eu devo dizer, até quando me mandaram para a secção de seguros, eu a única coisa que conhecia de seguros era o certificado de responsabilidade civil do automóvel. Vou começar pelo Sr. João Mata, que foi com quem trabalhei os meus primeiros passos na atividade seguradora. O João Mata era, na altura, o diretor da secção de seguros do banco, e depois, mais tarde, até se autonomizou. Mas era a figura era a grande referência do ramo marítimo e transportes em Portugal. É, de resto, o autor de um dos raros livros que existem sobre seguros, e mais ainda sobre seguro marítimo. Creio até que é o único que escreveu ainda sobre a regulação de avarias grossas. Portanto, o Sr. João Mata era uma referência do século passado em Portugal no ramo marítimo e de facto, uma figura que me marcou. O segundo que vou citar é o Dr. Santos Marques. O Dr. José Santos Marques foi administrador delegado da seguradora industrial, foi depois, mais tarde, administrador do Instituto de Seguros de Portugal e foi talvez a pessoa que eu conheci na atividade mais completa. Ele dominava tecnicamente todos os ramos de seguros, o resseguro e a parte financeira, porque ele era um ótimo financeiro. Até talvez a pessoa mais completa, com várias referências até. Era uma pessoa extremamente simples, extremamente modesta e que tinha uma qualidade pedagógica enorme para todos os trabalhadores da empresa. Portanto, foi uma figura também marcante. A terceira que vou citar é o Dr. Viegas Dias. O Dr. Viegas Dias foi presidente da Império. Foi o homem que introduziu o marketing na atividade seguradora. Foi o presidente que se rodeou de quadros jovens de grande categoria e que levaram a Império a ser a empresa tecnologicamente e tecnicamente mais evoluída do mercado segurador no final da década de 60 e princípios da década de 70. Eu praticamente só estive ligado, comecei no banco, mas passei logo para os seguros e depois praticamente não saí mais do setor. Comecei, como lhe referi, nas companhias inglesas, depois fui nomeado diretor da seguradora industrial, depois da nacionalização passei ao Conselho de Gestão e mais tarde a administrador,
portanto, em 79 passei para o Conselho de Administração da Mundial de Confiança, onde estive até 86. Em 86, o Montepio convidou-me para fundar a Lusitânia e esse foi o meu grande projeto de vida e fui administrador desde 86 até 2013, até cessar as funções já com 69 anos e a partir daí fui ainda presidente do Conselho de Administração da IMPAR de Cabo Verde, embora não executivo, portanto, no fundo fui o chairman da companhia até há 15 dias. Portanto, foram 50 anos de atividade. Naturalmente, ao longo destes 50 anos, a minha geração atravessou todas as fases, as 4 fases da atividade seguradora. A primeira, antes da nacionalização. Depois, o Governo, em 75, nacionaliza 24 seguradoras de capital português, entre as quais a minha, a seguradora industrial, mais tarde veio a ser incorporada na finalidade. A seguir, a reprivatização e agora aquilo a que assistimos, que é a globalização e praticamente o desaparecimento das companhias portuguesas do mercado. Atravessei, de facto, todas estas fases da atividade, aliás, a minha geração toda ela. O período das nacionalizações foi um período de grande convulsão social, não foi diferente do resto do país. Com uma reserva, é que a atividade seguradora, ao longo posso dizer, do último século, todo o século XIX e mesmo todo o século XX, e já no final do século XIX, passou por várias convulsões. Primeiro a implantação da República, depois a Primeira Guerra Mundial, a Revolução de 28 de Maio, depois a Segunda Guerra Mundial, depois o 25 de Abril. Em todos estes casos, eu não tenho notícia de que algumas companhias se foram abaixo e foram compradas ou integradas, ou algumas até liquidadas. Mas não tenho notícia de o setor segurador ter incumprido as responsabilidades que tinha assumido, contrariamente ao que sucedeu com a banca em todos estes casos. E a Revolução do 25 de Abril trouxe, de facto, uma grande agitação ao mercado, que, como lhe referi, culminou com a nacionalização dessas 24 companhias, que 2 anos depois foram agrupadas e constituíram 6 empresas, 6 núcleos. Participei na Mundial Confiança, na integração, na conclusão do processo de integração da confiança, mas isso já é anterior ao próprio 25 de Abril. E participei, sobretudo, fui responsável pela integração da Pátria na Mundial Confiança. Agora, quanto a fusões, também eu devo ser o recordista de fusões, porque ao longo de toda a minha vida eu participei em 7 fusões e 2 integrações de carteira. Participei na coordenação da fusão, da integração, da previsão na seguradora industrial, participei na coordenação da integração da Pátria na Mundial Confiança e já na Lusitânia foram integradas por incorporação na própria Lusitânia a Agência Geral da Baloise em Portugal, que era dedicada só ao ramo, explorava só o ramo de transportes, depois a Paro de Portugal, que era uma companhia inglesa que tinha, por sua vez, incorporado a Companhia de Seguros Portugal. A seguir, incorporei a Royal Sun Alliance, depois a Mutuamar, depois a Real e as carteiras da Genesis. A Genesis era uma companhia americana cuja imagem pública era o Snoopy, não sei se terá recordado. E, finalmente, a Gardner, a carteira da Gardner, que
pertencia à família do Sr. João Mata. A Lusitânia, como lhe referi, que foi um grande projeto da minha vida e do grupo de 17, tirando a mim. Somos 18 que começámos o projeto. Eu comecei com o Dr. Ramos Costa, que era meu colega no Conselho do Mundial e que faleceu, infelizmente, logo antes de um ano da fundação da empresa, ou pouco tempo depois da companhia ter um ano. Mas a Lusitânia foi, nessa altura, se quiser, uma pedrada no charco. Foi a primeira companhia fundada depois de 50 anos de não haver seguradoras. Tivemos que enfrentar uma grande animosidade do setor público. Isso acho que devo referir isso. E corremos um grande risco, porque, no fundo, partir do zero. Eu até dizia muitas vezes que éramos muito inconscientes, porque partir do zero, numa altura de crise, uma crise económica e financeira que se arrastava há vários anos, com a hostilidade do setor público e com o país ainda muito crítico de tudo o que era iniciativa privada, apesar da Lusitânia ser liderada pelo Montepio, que era no fundo, o Montepio também era uma mutualidade, se quiser. De maneira que a reprivatização começou por aí. A seguir à Lusitânia houve mais 8 companhias, ou se quiser 4, porque foram duplicadas entre vida e não vida. Portanto, seguiu-se a Ocidental, a Real, a Global e a Lusitânia, portanto, vida e as correspondentes empresas de vida deste grupo. O país ainda estava muito influenciado pelo ambiente revolucionário, apesar de já terem passado praticamente 9 anos sobre a Revolução, e havia injustificadissimamente a ideia de que as companhias novas iriam tirar os clientes às companhias grandes. Isso não era verdade, nem era possível, porque uma companhia que não tem carteira, que parte do zero, tem 20 trabalhadores, nunca vai. É a mesma coisa que pensar que uma formiga pica um elefante. Ou uma formiga pode fazer frente a um elefante. Bom, a verdade é que as seguradoras privadas tiveram um papel importantíssimo nessa altura. Obrigaram o setor a modernizar-se todo. Nós começámos todos com informática já de vanguarda, com descentralização, com informática repartida, com o controle dos cúmulos de riscos automáticos, com descentralização operacional, porque éramos poucos, tínhamos todos que otimizar as ferramentas novas que havia ao nosso dispor, das telecomunicações, etc., da imagem, e isso contribuiu muito para que o setor público a seguir desse também um salto grande. A Lusitânia começou com que ramos? Praticamente com todos. As pessoas que participaram nesse projeto hoje têm, de facto, um justo motivo de orgulho, por 2 razões. Por 3, vamos lá. Mas a principal, porque realmente, decorridos 30 anos, e mercê da conjuntura toda e do que se veio a passar, quer a Lusitânia, quer a Lusitânia Vida, são as 2 maiores seguradoras portuguesas de capital inteiramente nacional. E isso é um justo motivo de orgulho para todos os que arriscaram até as suas carreiras e o seu trabalho nestes projetos. A seguir, vem dentro, a meu ver, é um dos pontos negativos da nossa atividade. Por um lado, foi a destruição da imagem das 5 maiores seguradoras portuguesas. A Fidelidade, a Mundial, a Império, a Bonança e a Tranquilidade. Cada uma tinha a sua história, a sua vocação, as suas tradições, e isso perdeu-se tudo com a opção política, porque se fosse a opção de mercado, pronto, temos que aceitar, temos um mercado, mas a concentração que se operou foi uma opção política. E como uma opção política, como foi depois a venda,
Depois a venda, para mim, ainda é mais desastrosa a venda do que essa primeira joia. Porque, no fundo, retirou ao país e retirou ao mercado o maior investidor institucional. As seguradoras são, além das poupanças dos portugueses e de colocar nas mãos dos estrangeiros essa parte, a verdade é que, sendo um importantíssimo investidor institucional e um dinamizador da atividade económica com a aplicação das provisões técnicas, no fundo, esse papel da nossa atividade saiu de mãos portuguesas. Em 2011 existiam 5.100 companhias e em 2017 essas 5.100 transformaram-se em 3.000 e poucas, embora nas 3.000 estejam muitas estrangeiras que operam na Europa. Eu estou a falar apenas nos europeus. Hoje a tendência é a concentração nos grandes grupos económicos, nos fundos de capital e no fundo, é a universalização da atividade. À medida que a concorrência aumentou, a própria concorrência estimulou o aperfeiçoamento de cada empresa. Hoje em dia, os prestadores de serviços são normalmente os que regulam os sinistros, os que fazem as peritagens, são comuns ao mercado todo. Portanto, aquele caráter do cliente ser conhecido e personalizado, tudo isso, teoricamente acabou. Embora haja alguma afinidade, hoje em dia, mais do cliente com a companhia do que com as companhias com os clientes. Isto é a verdade. Como, aliás, sucedeu com o incêndio do Chiado, quando se deu o incêndio do Chiado, que foi, de resto, um dos maiores sinistros da minha carreira, mas foi uma das coisas que influiu muito, foi o facto da personalização e da informatização de vanguarda em que a Lusitânia estava já. Tínhamos 2 anos de atividade, ainda não tínhamos 2 anos de atividade quando fomos atingidos por esse sinistro. O mercado, até a certa altura, até dizia: olha, agora é que eles vão fechar a porta. Na verdade, não só não fechámos a porta, como fomos a primeira seguradora a relatar ao Instituto os riscos, o cúmulo de riscos que tínhamos na zona do incêndio, como fomos com a mesma coisa em relação ao seguro, como depois, por virtude de termos tido 2 perdas totais, facilitou isso naturalmente a regulação do sinistro. Fomos os primeiros a liquidar as indemnizações aos clientes. Não há dúvida que o incêndio do Chiado foi para nós, para a Lusitânia, uma prova de fogo, mas foi uma prova de fogo que, no fundo, comprovou o rigor como estávamos a trabalhar e a qualidade dos nossos seguradores. Mas houve uma grande cooperação e a Associação Portuguesa de Seguradoras teve um papel importante. Houve um navio aqui no Tejo que se virou, o Tolan, houve avarias grossas, ou seja, sacrifícios comuns do navio para benefício comum do navio e da carga, regulei variedíssimos, ainda ao tempo dos antigos territórios ultramarinos, ou colónias, como hoje se diz, portanto, regulei também um muito grande da Soporcel, da Celtejo, aqui há uns anos, e foi assim os que me lembro maiores. Para mim, o acontecimento mais importante foi, sem dúvida, a publicação do Tratado de Seguros do Pedro de Santarém ou do Pedro de Santerna Lusitano, eu salvo erro, em 1553. Porquê que é importante? Primeiro, porque é verdadeiramente o primeiro tratado de seguros a nível mundial. Depois, porquê? Porque, até à data, o seguro era visto como usura e era muito criticado, justamente por ser tratado como usura. O Pedro de Santarém, ou Santerna Lusitano,
pela primeira vez, trata o seguro na ótica do risco. E a importância, numa época em que o comércio marítimo começa a ter uma grande expressão na Europa, sobretudo em Itália, que é, de resto, onde foi publicada a obra, o facto mais que revela a importância desta obra é que, durante 100 anos, foram publicadas 23 edições do Tratado de Seguros, deste Tratado de Seguros, que nós em Portugal relativamente ignoramos, não valorizamos e hoje já está em parte caído no esquecimento. Eu acho que mais do que nunca o seguro hoje tem um papel insubstituível na sociedade. Em primeiro lugar, porque estamos num mundo em grande mudança, em todos os aspectos. E a atividade seguradora é, sem dúvida, um grande fator de equilíbrio das sociedades e da classe média, sobretudo, mas é o principal meio de proteção de pessoas e bens através da repartição do risco, ou seja, dividir entre uma generalidade de pessoas o risco, pagando os que não têm para os que têm. E isso é um fator, a meu ver, insubstituível na sociedade moderna. Mas também na ótica que há pouco até referi, da dinamização da atividade económica. Os seguros têm uma parte que são as antigas reservas de garantia e matemáticas, que hoje se chamam provisões. Essas provisões são aplicadas e, ao serem aplicadas, são aplicadas no desenvolvimento da sociedade. Eu dou até um exemplo passado comigo na Mundial. Estávamos em plena crise, como referido, 84, 85, 86, e quando era administrador da Mundial, propus, e os meus colegas concordaram, apoiámos a construção do Centro Comercial das Amoreiras. E esse investimento, na altura, até pode-se dizer que foi até de algum modo criticado, mas a verdade é que criou-se na altura um claro foco de desenvolvimento e um polo de desenvolvimento económico naquela zona, na sociedade, conseguiu-se acabar aquele projeto, que é hoje um grande sucesso, aliás já foi há muito tempo, mas que foi até hoje o maior e o melhor investimento da história da Mundial. A Mundial teve um lucro da ordem dos 380% sobre o valor investido, afinal, quando acabou por alienar as ações desse investimento. Isto revela a importância que a atividade seguradora tem também na dinamização da atividade económica. Mas não ficamos só por aqui. Com a previsível insustentabilidade do modelo social europeu, mais também aqui, mais do que nunca, os seguros são um complemento muito importante das reformas, da saúde, dos acidentes e, para além até da reconstituição dos patrimónios das empresas e das pessoas atingidas por sinistros, cada vez mais também com os cataclismos naturais, cada vez que, devido ao clima, estão a atingir a Europa em particular, aqui neste caso, que é o que estou a falar, mas também no mundo inteiro. Daí que o seguro esteja cada vez mais na ordem do dia. Agora, por causa disso das alterações climáticas, as seguradoras, a atividade seguradora no geral, vê com preocupação a questão das alterações climáticas e vê como possível fator de sinistros? Claro, inequivocamente. Veja as inundações fora da época, que hoje acontecem um pouco por todo o lado. No nosso caso português, estamos numa zona sísmica e
e uma zona sísmica que sabemos que irá ter um sinistro, porque os ciclos sísmicos estão hoje avaliados e, portanto, sabemos que esse é um risco a que estamos sujeitos. Falei já das inundações, mas não só, temos os temporais e tudo isso que às vezes até já nos tem atingido. O seguro, no fundo, sendo obviamente a repartição de riscos, é o principal fator de estabilidade, é hoje um dos principais fatores de estabilidade económica e social das nossas vidas. Eu participei na fundação da Associação em representação da Mundial, participei numa reunião com o Sr. Luís Seixas Pereira, que era o Presidente da Mundial, no Porto, com o Dr. Rui de Carvalho, na altura em que se decidiu avançar com a Associação, e depois fui Presidente do Conselho Fiscal, fui por 3 vezes membro do Conselho de Direção e por outras 3 Presidente da Assembleia Geral daqui da Associação. Naturalmente a Associação hoje tem uma representatividade em número de empresas bastante menor do que teve no seu início, a mercê daquilo tudo que já falamos para trás, mas continua a ter um papel, mas tem um papel muito importante na preservação da memória, como estamos aqui a ver, e no acompanhamento, no papel de lobby da atividade